Bom dia, bom sábado, queridos amigos e irmãos da Igreja de Miami. É sempre muito bom, é um prazer enorme estar com vocês. Mesmo que pelo vídeo é meio estranho, mas a gente está aí com vocês também no coração. E a Igreja de Miami é a nossa casa, não é? Agradeço muito ao pastor Rodrigo, nosso querido amigo, grande amigo, e a Cris. Quando nós estávamos juntos no seminário, o pastor Rodrigo nos deu abrigo lá nos últimos dias, dormimos na casa dele, foi muito bom. O pastor Rodrigo sempre foi nosso amigo lá no seminário, a gente fazia muitas coisas juntos. Então, um grande prazer e privilégio estar com você aí na Igreja de Miami, mesmo que virtualmente. Antes de começar, gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter a Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco. Pedimos que o Senhor nos abençoe onde estivermos, não só as pessoas que estão agora ao vivo assistindo essa pregação, mas todos aqueles que vierem assistir esse vídeo também, que o Senhor possa estar com cada um em suas casas, enchendo seu coração da Tua presença. Nós pedimos isso por Jesus. Amém. Eu não preciso nem perguntar como você está, né? Nesse lockdown, nessa prisão em casa, o que para muitos é legal, é divertido, para outros é meio estranho, é incomum. Para nós aqui é uma situação, claro, diferente, como para todos, mas está sendo muito bom passar assim, o máximo de tempo possível com as nossas crianças, aproveitá-los, estar sempre junto, fazer coisas diferentes que antes a gente não tinha tempo, né? Agora todo mundo tem bastante tempo para fazer bastante coisa. Por exemplo, nós estamos tendo o privilégio de todos os dias andarmos juntos mais ou menos 5 quilômetros, que são quase 3 milhas, por volta de 2,8, 3 milhas, 3 milhas e 3,1 milhas. Então a gente está fazendo todos os dias. Uns correm, outros de bicicleta, a gente vai intercalando, as crianças sempre de bicicleta. Mas está sendo muito bom, um período muito divertido. Nossa filha, ela é homeschooled, faz escola em casa, então para ela não mudou absolutamente nada. Está sendo uma bênção aqui, minha esposa junto com ela o tempo todo. Nosso filho também aproveitando o tempo todo aqui, o máximo possível, papai e mamãe em casa. É sempre muito bom. Não sei quantos estão tendo uma experiência favorável, positiva, negativa, coisa para melhorar depois ou não. Eu já vi muitos posts, pessoas postando coisas engraçadas, coisas diversas, pessoas oferecendo, quem quer trocar um saco de papel higiênico por um filho, outros postando, filho postando como eu lido com meu pai durante o lockdown, como eu faço para cuidar da minha mãe durante o meu homeschooling. Tanta coisa aparecendo, tanta coisa nova, pessoas dividindo experiências novas, assim. Então está sendo uma experiência bem renovadora, eu diria assim, para todo mundo, na verdade. Mas com toda essa experiência, uma das coisas que todo mundo vem experimentar é a ansiedade. Por quê? Porque todo mundo, de uma certa forma ou outra, sempre acaba ficando ansioso. O que é ansiedade? O que a Bíblia tem para nos dizer sobre ansiedade? O que é esse negócio que a gente sente por dentro, vontade de que ou que tudo acabe, ou como vai acontecer, ou qual vai ser o final, quando vai acabar tudo isso? Que loucura é essa? Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Já tivemos várias pandemias, né? Mas nunca uma coisa global como essa, uma coisa muito nova para todo mundo. Ninguém nunca viu isso. Muitos também perguntam, escuta, Jesus está voltando, como é? A profecia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, o que o Apocalipse fala sobre isso? Então, todo mundo se perguntando, todo mundo quer saber, todo mundo nessa ansiedade, nessa angústia, não é? Nós temos aquele verso muito conhecido e eu gostaria de ler com vocês. Gostaria de convidar que você abrisse sua Bíblia, apesar de estar aí na sua casa, à vontade, quem sabe no seu pijama, não sei como é que você está. Mas nós aqui em casa, todos os sábados, a gente toma banho, se veste como se estivesse saindo para a igreja, para não perder esse costume do sábado. Traz essa coisa especial, diferente, é muito gostoso você se vestir, se arrumar, e mesmo que você sente na sala com seus filhos, com sua família, para assistir a programação do sábado pela internet. Isso dá a sensação de que hoje é um dia especial, faz você sentir especial. Gostaria de convidar todos
Que abram, por favor, suas Bíblias em Mateus 6, capítulo 6, no verso 30. Mateus 6, verso 30, diz assim: Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então Deus está falando aqui que Ele toma conta das aves, das flores. Se Ele toma conta de tudo, quanto mais de mim e de você, nós seres humanos criados à semelhança dEle, né? Se Ele não vai tomar conta de nós. Então Ele fala assim no verso 31: Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha que interessante. Eu tenho uma filha de 10 anos, Stephanie, que ela nunca, em toda a vida, ela nunca me perguntou: papai, tem comida na geladeira? Porque graças a Deus, todas as vezes que ela acordou e foi para a geladeira e abriu, tinha alguma coisa. Quando ela abriu o armário, tinha uma coisa, por mais vazio que estivesse, pelo menos uma caixa de cereal, de cereal, tinha alguma coisinha ou outra, sempre, nunca faltou comida na nossa casa. Então, ela sabe quando o papai e a mamãe estão em casa, tem comida. Ela não está preocupada se vai ter comida, ela só, a preocupação dela é escolher o que eu vou comer. Não se vai ter comida. Graças a Deus, eu sei que muita casa, em muitos países, eles passam fome. Graças a Deus não é a nossa situação e creio que não é a sua também. Nosso filhinho pequeno, mesma coisa. O Jonathan, ele desce e ele não vai perguntar: tem comida hoje? Ele pergunta: o que eu vou comer hoje? Sabe, num senso, numa dimensão, claro, bem diferente, mas Deus é assim pra gente. E o que ele está falando aqui é exatamente isso. E muito mais forte, ele fala assim: olha, você fica preocupado e ansioso o que você vai comer, o que você vai vestir. Essas coisas eu me preocupo, essas coisas são minhas, é problema meu, não é problema seu, pensar ou se preocupar com isso. E ele fala uma frase que é muito forte, ele fala assim: os pagãos pensam assim, os pagãos se preocupam o que vão comer, o que vão vestir, os pagãos se preocupam com essa coisa básica. Você não. Sabe por que Deus fala isso? Porque lá atrás, no povo de Israel, capítulo 17 de Êxodo, quando o povo de Israel está na frente da montanha de Horeb, que é o Monte Sinai, e eles não têm água, já andaram por 3 dias e não tem água, e eles viram e começam a criticar Moisés, e Moisés vira para Deus e Moisés fala assim: Senhor, eles estão quase me apedrejando. E aí Moisés usa um termo, ele fala assim: vocês estão tentando a Deus. Muitas vezes a gente passa batido e não entende direito. Mas essa frase que ele fala, vocês estão tentando a Deus, o que ele quer dizer realmente, lá no fundo da tradução, vocês estão querendo trocar Deus, Jeová, pelos deuses do Egito. Ou seja, vocês estão virando, vocês estão falando para Deus assim: Senhor, o Senhor não é capaz de dar o que a gente quer, na hora que a gente quer. Se o Senhor não der o que a gente quer, a gente vai trocar de Deus, hein? E é isso que eles estão falando para Deus. Eles estão virando para Deus e falando assim: se o Senhor não der a água agora, a gente vai trocar de Deus. Olha o tamanho do absurdo. É isso que eles fizeram no Monte Sinai. Um pouquinho depois, quando Deus de novo não deu o que eles queriam, na hora que eles queriam, e na cabeça deles Deus sumiu por 40 dias, e Moisés, o representante, a face de Deus para eles, sumiu por 40 dias, falaram: agora, no entendimento deles foi: agora chega, agora basta, esse Deus aí pra gente, chega, já perdi a paciência com esse Deus aí. Não, vamos trocar, que esse Deus aí não está com nada, ele não está conseguindo dar o que a gente precisa na hora que a gente precisa, então vamos eleger um outro Deus aqui. E construíram aquela vaca, né, o bezerro de ouro.
E começaram a falar, foi o bezerro de ouro, esse é o nosso Deus, esse que tirou a gente do Egito, esse que fez tudo pela gente. E eles estavam provocando a Deus, dizendo assim, olha, se o Senhor não faz o que eu quero, eu troco de Deus, hein? O que Jesus está falando aqui é exatamente a mesma coisa. E quando a gente fica ansioso, a gente está agindo exatamente igual ao povo de Israel. E é isso que Jesus está falando aqui. Se você se preocupar, se você fica ansioso, pensando que você vai comer, que você vai vestir, você está agindo como os pagãos, ou seja, se você está agindo como aqueles que pensam que com Deus você troca, você barganha, você fala uma coisa e troca a outra, e assim você vai agir com Deus. É isso que Jesus está falando. Se você olhar para Deus e pensar assim, que você não me deu o que eu queria, então agora eu vou trocar de Deus, viu? Você não é suficiente. Eu vou para um outro Deus aqui, o Deus do dinheiro, o Deus do trabalho, porque eles conseguem resolver para mim. Eu vou fazer minha parte e eu sei que eu não posso contar com Deus. É isso que Jesus está falando. Então o negócio é forte. Jesus fala assim, quando você descer, meu filho, descer da escada e abrir a geladeira, eu vou providenciar comida. Pagar suas contas é a minha parte. Sua parte é trabalhar. Sua parte é fazer o seu máximo com tudo que está na sua mão. Entendeu? Tem um trabalho? Vai e faz. Se não tem um trabalho, procura um trabalho. Faz a sua parte. Mas na hora de providenciar comida, na hora de buscar coisa, na hora de providenciar o essencial, essa é a parte de Deus, não é a sua. Na hora de você pagar uma conta na segunda-feira, essa não é a sua parte, é a parte de Deus. Não é parte do nosso sermão, mas só vou dar uma pincelada aqui. Sabe, esse negócio de problemas, ansiedade, envolve a parte financeira. E aí a gente pensa assim, não, sabe de uma coisa? Vou parar de devolver o dízimo. Eu já tive pessoas falando isso comigo. Sabe, parei de ganhar, o trabalho fechou, primeira coisa que eu fiz, parei de devolver o dízimo, né? Deixa eu me garantir aqui, eu vou ficar devolvendo o dízimo? Não, peraí, deixa eu me manter primeiro. Sabe o que você está fazendo? Imagina que aqui você tem 90%, você já tirou os 10% de Deus, você tem 90% seu. E aqui você tem os 100% seu, você não tirou o dízimo. Então, 100%, 90%. Quando você tira o dízimo, os 90% está na mão de Deus. 90% está na mão de Deus para Ele tomar conta. Você tirou o dízimo, tirou a parte dele, então você entregou as finanças, a administração dos 90% na mão dele. Quando você não devolveu o dízimo, você tem 100% seu. Você vai ter que se virar com esse 100% que você tem. Quando você tirou o dízimo, esses 90% são infinitos, porque 90% na mão de Deus fazem muito mais do que 100% na sua mão. Deu para entender? 90% na mão de Deus é infinitamente mais do que 100% na sua mão. Então nem que você ganhe uma miséria, bem pouquinho que não dá para nada, mas primeira coisa você devolve 10% de Deus. E confia nele, e ele tudo fará. Assim fala Provérbios. E esse 90%, aí ele vai resolver. E se tiver que multiplicar, ele vai multiplicar. Como ele fazia com o Homer, no maná que o pessoal colhia, quando caía o maná, o pessoal saía com uma garrafinha assim de barro e começava a colocar o maná ali dentro, e muita gente pegava muito mais, outros pegavam muito menos, só precisa um pouquinho. Mas quando eles entravam para dentro de casa e iam olhar, todo mundo tinha aquela vasilhinha cheia. Quem pegou pouquinho, ela enchia. Quem pegou muito, pegou mais, sumia. Quando eles entravam para dentro da tenda, todo mundo tinha a mesma quantia. Isso, Deus falando para mim e para você, que quando você tem 90% na mão dele, se tiver que multiplicar, ele vai multiplicar. Porque ele conhece o tamanho das suas contas e ele sabe quanto você precisa. Então faça o seu melhor, o seu máximo. Aí você pode perguntar assim, mas e esse negócio de ansiedade? Tipo, como que eu resolvo isso? Eu não quero ser ansioso e tal, mas você pensa que é fácil? Não, eu sei que não é fácil, estou na mesma condição que você.
Sabe, quando começou essa loucura toda aqui, nós vemos em Maryland, quando começou esse negócio de não pode sair de casa, antes mesmo do governador nosso decretar o lockdown, para todo mundo ficar em casa, que foi dia 30 de março, antes disso, mais ou menos uns 15 dias antes, já estavam, todos já estavam evitando de sair de casa, e estava aquele bafafá, não pode sair, tenta evitar, só sai presencial, não sai, por favor, fique em casa. Era uma recomendação, mas muita gente já estava atendendo, não estava saindo de casa. Eu trabalho como intérprete médico, minha esposa também, intérprete médica. Então, na primeira semana, quando começou essa loucura em Maryland, nós tivemos muitos trabalhos. Nós éramos no hospital. Então a gente teve muito trabalho, o volume aumentou muito. E nós pensamos assim, uau, como é o hospital que a gente trabalha, o nosso volume de trabalho talvez não vai diminuir com todo esse negócio de coronavírus. Mas para o nosso engano, foi uma semana de trabalho intenso, super intenso, e parou. Primeira semana parado, nós dois parados em casa, foi legal, divertido, né? Férias, né? Tá muito bom, legal, divertido, foi tudo muito bom. Segunda semana parado em casa, opa, peraí. E para pagar as contas, e agora? O governo vai ajudar aqui, ali e tal, mas e as contas, o pessoal, não, a gente não vai cobrar muito, mas vai ter que pagar, um dia vai ter que pagar, e a conta aqui que a gente vai fazer, e agora entrando na terceira semana, então 2 semanas e meia nós ficamos parados em casa totalmente. Eu sei o que é estar ansioso, eu sei o que é não ter dinheiro para pagar a conta, eu sei o que é isso, estou no mesmo barco. Nós temos um Deus. E Ele falou para a gente que quem fica ansioso se comporta como os pagãos. Então qual a solução? Sabe, a solução Ele dá para a gente. Aqui em Filipenses, capítulo 4. Abre comigo lá, Filipenses capítulo 4. Eu peguei a Bíblia errada. Filipenses capítulo 4, no verso 6. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe essa palavra, não andem ansiosos? Não fica ansioso, não fica preocupado. Essa palavra eu fui buscar no grego, que é original do Novo Testamento. E essa palavrinha ansioso, na verdade, ela é usada na Bíblia de 2 formas, da forma positiva e da forma negativa. A palavra ansioso, mesmo essa palavrinha, ela significa colocar o seu pensamento fixo num ponto. Isso é essa palavra, esse ansioso da Bíblia. Colocar o seu pensamento fixo em um ponto. Algumas vezes, e 2 versos na frente, no capítulo 8, verso 8, ela é usada de maneira positiva. Mas aqui nesse verso de maneira negativa, e fala assim, não fiquem ansiosos, ou seja, não coloque o seu pensamento num ponto fixo que não é Deus. Essa é a diferença. Quando ela é usada de maneira negativa, esse ponto fixo é qualquer outra coisa diferente de Deus. Quando ela é usada de maneira positiva, o centro dela, ou seja, esse foco, esse pensamento, é Deus. Então ali fala assim, não fiquem ansiosos. Ou seja, não coloque o seu pensamento fixo em uma coisa, em um centro, e fica naquele negócio pensando. Mas antes, coloque os seus pedidos, as suas súplicas em oração, com ação de graças. Então aqui está o segredo da ansiedade. Quer vencer a ansiedade? É que isso saia de você, essa angústia, esse negócio. Oração e ação de graças. E ação de graça eu gostaria de trocar por louvor.
Porque quando você regozija, quando você agradece a Deus, você louva. Isso que a Ellen White fala pra gente. Quando você está angustioso, você canta. Isso que ela fazia. Esses dias eu estava preocupado, ansioso. E a gente estava andando de bicicleta um desses dias. E quando a gente estava, Cris e Stephanie de bicicleta, e eu correndo do lado do Jonathan, ele com a bicicletinha dele andando e tal, e eu pensando, preocupado, cabeça aqui e ali, eu parei e comecei a ouvir. Ele estava cantarolando baixinho, ele estava cantando um hino. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Sabe, uma criancinha te ensina tanto, e da boca de crianças você ouve perfeito louvor, assim fala os Salmos. Quando ele começou a cantar, eu falei, uau, Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu estou aqui preocupado, ansioso, quando na verdade o meu filho está me ensinando. Eu já fiz muitas besteiras na vida, muitas escolhas erradas, tenho certeza que todo mundo já fez. Mas no meu caso, eu fiz muitas coisas erradas, muitas besteiras, muitas decisões erradas. Mas uma coisa eu garanto para você. Desde o começo até o fim, desde quando eu nasci até hoje, o único que nunca saiu do meu lado foi Jesus. Nunca. Essa é a promessa do começo até o final da Bíblia. Eu vou estar do seu lado. Eu vou estar do seu lado. Jesus fala isso de muitas formas, de muitas maneiras. Muitas vezes na Bíblia essa promessa se repete o tempo todo. Eu estou do seu lado, eu estou do seu lado. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Eu estou aí com você, eu sou tudo para você. Eu nunca vou sair do teu lado. Então se você começa a pensar isso, espera, eu tenho o Rei do Universo do meu lado, por que você fica ansioso? Porque Satanás consegue colocar na sua cabeça a preocupação da vontade de ter o comando do futuro, e isso é ansiedade. Ansiedade é a falta de controle do futuro, sabia? Ansiedade é a falta de controle do futuro. É você olhar para o futuro e não conseguir controlá-lo, como você aparentemente tem o controle do presente. Quando você olha na sua conta bancária e você tem dinheiro para pagar suas contas hoje, você está tranquilo. Mas quando você olha para o futuro e vê a quantia de contas e coisas, estou falando contas, a quantia de problemas que você tem no futuro, e você não consegue ver uma solução, você se preocupa. Porque você não tem o comando do futuro. Então, se você está preocupado que você vai perder o trabalho, vai perder o emprego, na verdade a sua preocupação é, se eu perder o emprego, não vou ter dinheiro para manter minhas contas, para manter minha família, o que eu vou fazer? Você está se preocupando com o futuro. Você não tem o comando do futuro, você não tem o controle do futuro. Te dá angústia e preocupação. Quando você está com a cabeça no futuro e não tem o controle, você se angustia. Por isso Jesus falou, se preocupe com o dia de hoje, não com o dia do futuro. Se preocupe com o dia de hoje, não do futuro, porque o futuro não te pertence. O futuro Deus está vendo e Ele vai providenciar e não você. Então por que você fica preocupado com o futuro? Se Ele já te falou 1000 vezes, de muitas formas, por toda a sua vida, eu tenho certeza. Ele já falou isso para você. Você já teve experiências que te disseram que Deus está comandando o seu futuro. Que exatamente para quando você chegasse nessa situação hoje, para que você tivesse confiança e fé em Deus. Do mesmo jeito, da mesma forma que Ele resolveu para você lá no passado, vai resolver hoje também. Porque Ele tem o controle do futuro, diferente de você e de mim. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabia dessa pandemia, do coronavírus, já sabia de tudo isso. Esse é o grande problema das pessoas quando mandam mensagem, muita gente me perguntando, escuta, o que você acha? Já é hora de sair da grande cidade? Já é hora de comprar uma fazenda? Um amigo meu lá
no Brasil, um amigo de posses, um amigo rico, e ele falou assim: eu estou tão assustado que eu estou pensando em vender tudo que eu tenho, comprar uma fazenda e ir embora. O que você acha? O que eu falei para ele, eu vou falar para vocês também. Nós brasileiros, eu cresci na igreja, a gente tem um costume muito errado de pensar que o final dos tempos, de pensar que essa perseguição, esse montão de coisa, tem que guiar a minha vida. Então eu faço tudo de medo. Por que as pessoas falam em comprar fazenda e ir embora para a fazenda? Porque eu quero pregar o amor de Jesus para os fazendeiros? Não. É por medo. Porque eu tenho medo do que pode me acontecer. Eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo da perseguição. Então eu vou correr. Espera, foi isso que Jesus te falou? Não. Ele nunca falou para ninguém: sai correndo de medo. Nunca. Porque ele vai pôr no seu coração a hora de você sair. Ele vai mostrar para você de forma bem clara: agora é o momento. Ou vai falar para você: não, não é o momento, você vai continuar na cidade. Esquece esse negócio que quem ficar vai sofrer muito e tal. Esquece disso. Deus está tomando conta do seu futuro. Não haja por medo. Não deixe o medo guiar o seu futuro. Deixa Deus tomar conta dele. Quer saber se é tempo de sair da grande cidade ou não? Fácil. Já acabou seu ministério na grande cidade? Você já pregou para todo mundo que você tinha que pregar, seus vizinhos, para todo mundo? Então, vai para outro lugar para pregar em outro lugar. Não sai de medo da cidade. Sai porque Jesus te chamou, porque Ele tem uma outra missão para você em outro lugar. Deixa Deus guiar a sua vida, não o medo. Nunca pense em sair ou sair fugindo. Perseguição vai ser um tempo para você desenvolver sua relação, seu relacionamento, sua confiança em Deus. Mais uma vez. Para deixar Ele tomar conta do seu futuro. Ele sabe quem é você, o que você pode, o que você não pode. Ele sabe de tudo. E Ele vai pôr no seu coração, vai te mostrar de maneira clara: eu quero que você saia daqui para cá, que você faça isso para cá. Faça as provisões, prepare-se, seja honesto, seja sincero, seja prudente, mas não queira tomar conta do seu futuro e tirar da mão de Deus, porque Ele toma conta do seu futuro. Deus fala pra gente assim: olha, quando estiver ansioso, quando você for tentado a colocar o seu pensamento fixo num ponto só, que não for eu, sabe o que você faz? Oração e louvor. Oração e louvor. Então, esses dias que eu estava contando, estava andando com o Jonathan, e eu preocupado, ansioso, quando ele começou a cantar, Deus falou na minha mente: espera, você é que estuda e você sabe como vencer a ansiedade, você sabe que você tem que orar e louvar a mim, mas você teve que escutar da boca do seu filho o louvor para lembrar, e através da boquinha dele, Deus lembrou do louvor, oração e louvor. Lembra assim, muitos não sabem disso, mas eu treinei judô por 2 meses lá no Brasil, quando eu tinha 13 anos de idade, faz muito tempo atrás. Mas uma coisa eu nunca esqueci: um dia eu estava no tatame e estava pronto para começar o treinamento com um rapaz que era adventista também, René, muito mais alto que eu, muito mais forte também, ombro quadrado, um cara gigante assim, e ele sempre falava para mim: olha, nunca baixe a sua guarda, segura firme, segura forte as 2 mãos, o mais longe possível, sempre mantenha a sua guarda firme. Se você abaixa a sua guarda, você vai levar um golpe. E eu segurava firme assim, mas ele era muito mais alto que eu tentava segurar firme, mas no momento eu me distraí, tinha muita gente, eu só ficava andando tranquilo, não falava nada, e segurando o meu kimono, e eu no dele, e ele andando tranquilo e tal, e de repente eu me distraí, quando eu me distraí um pouquinho, eu baixei, eu só lembro de eu estar no chão, não lembro de mais nada. Eu lembro que ele veio e deu um golpe em mim, vum, eu só vi uma coisa, vum, e eu fui parar no chão. E eu só lembro de bater no chão e falar assim: o que aconteceu? E ele falou para mim: você baixou a sua guarda, eu falei para você, não abaixa a sua guarda. O inimigo está esperando você baixar a sua guarda, você esquecer de orar, você esquecer de louvar a Deus.
Por isso, quando você estiver na sua casa, ansioso, preocupado, tentando controlar o futuro, tentando pensar o que vai acontecer no futuro, lembre-se disso. Oração e louvor. Oração e louvor. Nunca baixe a sua guarda. Se você parar de orar ou parar de louvar a Deus, o inimigo te pega e te derruba completamente. Oração e louvor são a chave da vitória na mão de Deus. Depois de 2 semanas e meia em casa, preocupado, ansioso o que ia acontecer, orando a Deus e pedindo para Ele providenciar, Deus providenciou um trabalho para a gente. E sabe, tem um county aqui, um condado, né? Que eles têm um centro de emergência. E eles precisavam de um intérprete médico para esse centro de emergência. Entraram em contato com a agência para a qual eu trabalho e a agência escolheu eu. Entre os muitos que trabalham lá, escolheram eu. E ela mandou um recado para mim. E o recado foi assim: você tem que estar lá de domingo a sexta, das 7 da manhã às 2:30 da tarde. Sábado eles não pediram. Esse foi o recado. Eu virei para a Cris e falei assim: acho que o dono é adventista ou judeu, porque é de domingo a sexta, sábado não precisa. Depois de 1 semana ela vira e fala assim: eles se enganaram, sábado precisa também. Eu falei: sábado eu não posso. E ela chamou outra pessoa. Mas se tivesse falado antes, muito provavelmente não ia me chamar. Mas Deus providenciou exatamente aquilo que a gente precisava. E Deus está mantendo a gente. E Deus vai manter você também, porque Ele prometeu isso. Quem te prometeu não foi nenhum homem, nem sou eu. Quem sou eu para falar isso? Eu só estou repetindo as palavras que Ele falou para mim e para você na Bíblia. Por isso, para de querer controlar o seu futuro. Coloca o seu futuro na mão de Deus, porque Ele já está lá, Ele sabe o que vai acontecer e Ele está tomando conta de você. E quando você ficar preocupado ou ansioso, que você vai perder o trabalho, que as coisas vão acontecer, lembre-se de uma coisa: de repente você pode até perder o trabalho, eu não sei, mas toda dor na mão de Deus tem um propósito. Mas para falar, começou com um papinho de pastor, toda dor na mão de Deus tem um propósito, e eu vou provar isso para você. Eu e a Cris, nós amamos fazer uma corrida que chama Tough Mudder. Sabe o que é Tough Mudder? É uma corrida de 10 milhas, mais ou menos 16, 17 quilômetros por aí, no barro, com obstáculos. A gente sofre pra caramba, a gente corre, se bate tudo, se rala, faz força, treina muito para isso, sai de lá morto, dolorido, cansado e ama. A gente gosta disso. Sabe por quê? Porque tem um propósito da conquista, do exercício, da saúde que você sente, esse feeling good que você sente no final. Isso pra gente é muito bom. Tem um propósito a dor. E eu sei o propósito, por isso eu me esforço e passo dor. Aí você pode falar pra mim: não tem nem noção do que você está falando, nunca fiz corrida, não sei. Então deixa eu dar um outro exemplo. Para as mamães que estão me assistindo. Eu tenho certeza que depois do primeiro filho, assim como a Cris me falou, acabou de ter Stephanie, ela virou e falou para mim: nunca mais eu quero ter filho, nunca mais. 1 semana depois ela tinha mudado de ideia, falou assim: eu quero o segundo filho. A mamãe passa por dor, uma dor incrível, que é comparado ao resfriado do homem, que é incrível. A dor também é incrível, é uma coisa que se compara ao parto, é o resfriado do homem. Se você é mulher que quer me xingar, fica à vontade. E depois dessa dor, a mulher fala assim: eu quero ter outro filho. Porque a dor tem um propósito. Ela pensou na dor, ela focou na dor, foi difícil, foi duro, mas ela tinha a recompensa da dor, um propósito. E depois que nasce aquela criancinha, toda a dor se torna pequena, perto do propósito, perto do resultado,
que a criança. Assim é a dor na mão de Deus. Isso é a fé. A gente não vê o propósito de Deus quando a gente passa dor, mas nós temos que crer que o futuro está nas mãos dele, por isso ele tem um propósito. Então, meu amigo, se você perdeu o emprego por acaso nessa pandemia, nessa loucura que a gente está vivendo agora, se você passar por aflição, se você passar por um momento aí sem dinheiro, sem ter o que fazer, batendo cabeça, lembra de uma coisa: Deus conhece o seu futuro e Ele conhece a dor que você está passando. Se você está na mão dele, Ele tem um propósito para você. Pode ter certeza, eu falo isso com consciência, com experiência. Eu já passei por isso, eu sei. Deus tem um propósito para tudo na sua vida. Ele está com você, Ele está no seu futuro. E Ele conhece o seu futuro. Eu oro para que você lembre, quando o inimigo colocar na sua cabeça de se preocupar e ficar ansioso, oração e louvor. Essa é a chave da vitória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa bênção de sabermos que podemos contar com o Senhor, podemos buscar a Ti, o Senhor sempre está do nosso lado. Essa é a sua promessa. Nós te amamos muito e te agradecemos, Pai. Continua com cada pessoa que esteve aqui conosco, abençoe seus lares, abençoe a cada família, que essa ansiedade, essa angústia que passa em muitos lares possa ser aliviada pela Tua presença, pela fé na Tua força, pela fé no Teu amor. Continua conosco, Pai. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.